Amém. Eu vim dar uma palavra hoje para encorajar vocês e dizer para vocês, mulheres, que dentro de vocês tem uma força que vocês nem sabem. Vocês desconhecem a força que há dentro de vocês. Mas é passando por tempestade, dificuldade, muitas vezes que você vai conhecer essa força. E Deus disse que no mundo a gente ia ter aflição. Ele já deixou avisado. Mas Ele prometeu sempre estar com a gente. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Mateus 11, 28. Ele diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, assim diz o Senhor. Deus não prometeu uma vida fácil, mas Ele disse, no mundo tereis aflições. Lá em João 16:33, Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo, a gente também vai vencer no nome dEle. Mesmo passando dificuldade, tribulações, eu não sei o porquê que você está aqui, às vezes, buscando algo. A gente sempre vem na casa do Senhor para buscar algo de Deus. Porque a gente não pode também viver sozinhos, a gente não pode viver vazios. A gente tem que ter o amor de Deus. A gente precisa frequentar a casa dEle para se encher mais dEle. A gente precisa desse ambiente, a gente precisa estar em família. Eu não sei o que você está passando, mas juntos, unidos, a gente consegue vencer também, porque um irmão ajuda o outro também. A palavra de Deus diz em Salmos 133, ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre, e o Senhor está ordenando a bênção já aqui hoje. Amém? Lá em Josué 1:9, tem bastante versículo. Diz assim: não foi eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu vou contar um testemunho aqui, meu. Só que antes, nas pregações, muito se fala em milagres e tem bastante pregações sobre milagres. Mas eu também quero trazer aqui o outro lado, porque Deus faz milagre, Deus cura, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele sempre vai fazer. Mas eu também quero trazer um pensamento que veio de Deus para vocês. Mas se Deus não fizer aquele milagre que a gente tanto espera? E se Deus não fizer aquele milagre que nós achamos que Ele vai fazer daquele jeito, mas Ele decide fazer de outro jeito? Mas é o milagre dEle. Só que Ele decide fazer de uma maneira diferente. Às vezes Ele leva um ente querido nosso e a gente fica triste, a gente vai e fica triste. Só que às vezes Ele está livrando, está dando livramento do sofrimento. Não está deixando sofrer. Temos que ver também a percepção de Deus. A gente não vai entender muitas coisas que Deus faz, mas talvez lá na frente a gente entende. E tudo há um propósito e a palavra dEle diz que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Amém? E Ele prometeu estar com a gente. Então, eu quero dizer aqui, você abandonaria Deus se Deus não fizesse aquele milagre e levaria um ente querido seu? É para refletir. Você continuaria servindo a Deus? Você que é staff, você continuaria servindo a Deus? Você continuaria dando glória a Deus, tendo a sua fé? Amém? Quantas mulheres aqui que sofreram aflições, que já sofreram aborto, como a Mana falou, eu também já tive um aborto espontâneo. Eu tinha 2 meses de gravidez, sofri um aborto. Sei que algumas mulheres aqui também já tiveram. Não conheço outras, mas Deus sabe. Talvez passaram por outros momentos de dificuldade, só Deus sabe. Quantas aflições neste mundo que a gente já passou, com o filho, ou com o marido, ou com o pai, enfim, com tantas pessoas à nossa volta que a gente tanto ama. E a gente passou aflições por causa deles, às vezes vendo eles sofrer, a gente sofre junto, ou sofre até mais.
Imagina um filho, se fazem alguma coisa para um filho, a gente já vira uma leoa, a gente já quer defender. Se um filho sofre bullying ou qualquer outra coisa, a gente já sofre junto. Temos exemplos de mães também, como Maria, a mãe de Jesus. Muito se fala nas pregações sobre Jesus, que ele morreu na cruz, ele foi crucificado para nos salvar, trazer salvação para a gente. E isso a gente sempre ouve nas pregações. Mas hoje eu quero trazer um lado que não é muito falado também nas pregações. E Maria? Hoje eu estou falando mais para as mães. E Maria, a mãe de Jesus, passou todo o processo vendo seu filho Jesus morrendo uma morte de cruz. Vendo seu filho desde pequenininho, tão educado, criou, viu andar, viu falar. E aí ele foi crescendo e foi sofrendo perseguições. Ele foi traído, foi desprezado, humilhado, rejeitado. Tantas coisas ele sofreu. E uma mãe, se coloque no lugar de Maria agora. Uma mãe vê isso, o filho passando por isso. E ela manteve a sua fé, porque ela era de carne como nós. Ela manteve a sua fé e ela creu na promessa de Deus que dizia que ele veio para nos salvar. Ela creu na promessa, passou por aflição e foi até o fim. Amém? Agora eu vou contar o meu testemunho. Eu também fui uma mulher que passei por um momento de dificuldade. Em 2020, eu engravidei da minha filha. Ela foi planejada, meu filho, desde os 4 anos de idade. Ele queria ter uma irmã, ele sempre falava, eu quero ter uma irmã, mãe. Aí, quando ele tinha 10 anos, daí a gente planejou, né? E ela tinha problema no coração, no ventrículo esquerdo do coração, um problema muito grave. E eu fiquei sabendo, né? Nós, eu e meu marido, Nardi, a gente ficou sabendo no morfológico, no 5º mês. E aí o médico já disse assim, Vanessa, tu vai ter que ganhar a tua filha ou em Joinville ou em Curitiba, um hospital de cardiologia que tem lá, ou em Joinville ou Curitiba, porque aqui a gente não tem hospital de cardiologia em Criciúma. Ali o meu mundo já desabou, eu comecei a chorar, fui para casa, né? Sem saber o que fazer. Aí uma vizinha minha, que morava na frente de casa, ela me ajudou muito. Sabe aquelas mulheres do coque, assim, de muita oração? Ela me ajudou demais, ela foi uma mãe para mim. Todo dia ela ia orar na minha barriga, lá em casa. E eu continuei indo na igreja, continuei orando. Todos os dias eu buscava muito em oração, não perdi a minha fé, crendo no milagre de Deus. Já vou falar aqui, a minha filha ela faleceu com 2 anos e 3 meses. Mas eu não perdi a minha fé e eu creio que Deus honrou a minha fé. Os 2 anos e 3 meses que ela viveu, acredito que foi porque Deus honrou a minha fé. Ela viveu um milagre, 2 anos e 3 meses, porque os médicos não davam nem chance de ela viver na barriga. Eles já falavam, Vanessa, o coraçãozinho dela está muito cansado, está muito inchado. Toda a vida eu escutava isso. Fiz vários exames, fui em vários médicos, sempre a mesma gravidade, constatava sempre a mesma coisa. E a gravidade era o quê? Uma estenose, que é uma válvula muito estreitada. E é nessa válvula que o sangue vai para o corpo. Ela é responsável por jorrar o sangue para o corpo. Isso aí é 15% do sangue para o corpo. Só 15%. Onde o coração estava muito inchado e muito cansado. Aí eles falavam, é a placenta que está sustentando a criança, né? Então, quando ela nascer, então, né? Se é a placenta, o que vai acontecer, né? Aí falavam que era a placenta. Daí teve uma médica que falou assim, ó, olha, Vanessa, tu pode fazer um tratamento em Porto Alegre para ela sobreviver na barriga, porque assim, né, na barriga, para dar um respiro, tipo um respiro para ela, porque depois que ela nascer, ela vai ter que fazer cirurgia do mesmo jeito do coração, se nascer bem, se nascer bem. Aí ela falou ainda assim, ó, que pena que a gente conheceu o teu caso tão tarde. E aí, tá bom, daí eu escutava muitas coisas duras. Duras de ouvir. Aí eu fui para Porto Alegre, fui para fazer esse tratamento na barriga, para ela sobreviver na barriga, enfim.
Cheguei lá, os cirurgiões lá no meio do corredor, já com aquela roupa para fazer a cirurgia, com touquinha. Eles falaram assim para mim e para o Everton: olha, pais, a gente vai ter que avisar vocês que é assim, ó, a cirurgia é bem arriscada, tem risco até para a tua vida, Vanessa. E principalmente para dela, né? Porque pode ser um sucesso, como pode não ser. Ela está ali viva, está se mexendo na barriga, como pode acontecer que a gente faça o procedimento e ela morra na hora, né? E ela tem que estar paradinha, ela não pode se mexer. Da onde que a gente vai falar para um bebê não se mexer na barriga para fazer um exame? Ela ia ter que estar de costa, ia ter que estar parada, porque eles iam botar uma agulha na minha barriga, que ia passar por dentro da barriga e ia chegar até no coração da menina. E na ponta dessa agulha ia ter um balãozinho que eles iam inflar para alargar a estenose, alargar essa válvula. E aí ele falou que se enchesse 1 milímetro a mais, podia se romper. E ali aconteceu uma tragédia. Então eu já disse que eu não queria fazer. E aí a gente veio embora. E eu disse: Everton, se Deus quiser, ela vai nascer bem. E eu não vou me arriscar. Ela está viva aqui, ela está bem. Não vou me arriscar. E se Deus quiser, ela vai nascer bem. E todo dia orando, botando na mão de Deus. E daí eu não tinha uma médica que me atendesse para fazer o pré-natal aqui em Criciúma. E um dia eu estava em casa, né? Passou um tempo, daí o hospital de Santa Catarina me ligou, o Hospital Santa Catarina. Me ligou e disse assim, ó, olha, alguém ligou para nós e falou que o teu filho está morto na tua barriga. Eu disse, não, é mentira, isso não aconteceu, está aqui, está mexendo, quem né, que fez essa maldade? Mas, olha, falaram que tá e a gente precisa te internar, tu vem para o hospital e eu quero te ver, né? E aí eu fui, aí ali eles me internaram por 2 semanas. Eu acredito que foi um mal que veio para bem, porque eu estava sem médico, não sabia quem é que ia me atender, porque tudo tem que ser encaminhado. Tudo tem que ser encaminhado. Se alguém tem que atender lá em Joinville, ou em Curitiba, ou fora do estado, né? Aí tem que ser encaminhado de um hospital de Criciúma. E ninguém fazia nada por mim, até que aconteceu isso. Acredito que foi para o bem, para que alguma coisa andasse, né? Foi de Deus mesmo. Aí eles me internaram. E aí ali eles falaram que eles iam ficar monitorando o neném para ver se estava bem. E também eles iam ver uma médica para mim estar fazendo o pré-natal. Ali, daí eles citaram até Rio de Janeiro, para mim ganhar esse bebê lá, para fazer o pré-natal lá, tudo. Mas graças a Deus, uma médica lá de Florianópolis, ela resolveu pegar o meu caso ali depois de 2 semanas, porque eles tinham botado num grupo de cardiologistas no WhatsApp o caso, e ela resolveu pegar e ela disse: agora tu vai começar a fazer o pré-natal aqui em Florianópolis. Eu ia toda semana para lá. Aí uma dessas vezes ela olhou ali, gravidade igual, tudo igual, grave ainda o problema. Aí ela disse assim, ó: olha, Vanessa, eu já tenho que te avisar que já teve caso de mãe ganhar a filha assim e já tem que abrir o peito do neném na hora. Só ganha o neném e já tem que abrir o peito ali do lado da mãe e fazer a cirurgia do coração ali, do lado. Eu escutava muita coisa assim, muito difícil de ouvir. Eu saía toda a vida chorando. Mas Deus me dava uma força, porque eu orava tanto. E Deus me renovava em toda oração que eu fazia. E aí eu fui caminhando, fui continuando, e ela se mexendo muito na minha barriga. E eles ainda ficavam assim, os médicos, sem acreditar que ela mexia na minha barriga. Eles falavam, nossa, um coração tão fraco, tão inchado desse jeito, ela ainda se mexe. E eles perguntavam, ela mexe? E aí foi passando, fiz o pré-natal tudo lá, uma médica bem querida, bem abençoada, a doutora Silvia Meyer, lá do Hospital HU, em Florianópolis. E aí eu fiz o pré-natal lá, e aí ela disse assim, ó, Vanessa, agora eu vou ver se Joinville te aceita para te ganhar lá, porque em Florianópolis ela não pode nascer, porque ela precisa passar por cirurgia quando ela nascer. E aqui em Florianópolis, a gente não consegue fazer essa cirurgia no bebê. Tem que ser Joinville. Aí o que vai acontecer? Tu vai ganhar ela aqui em Florianópolis e ela vai sozinha de helicóptero para Joinville. Aí ela assim, não, Vanessa, espera aí que eu vou tentar ver se Joinville consegue te aceitar para te ganhar lá e não precisar, né, ficar longe do neném.
Aí ela tentava, Joinville sempre negava o pedido para mim ganhar lá. Até que quando eu estava lá na última semana para ganhar o neném, que gerou uma contração, gerou uma emergência, ela avisou o hospital de Joinville que eu estava com contração já para ganhar, e aí Joinville aceitou, o hospital de Joinville aceitou. Gessera Amarante Faria, o nome do hospital. Aí eles aceitaram, é um hospital de cardiologia infantil, eu ganhei lá naquele hospital. Eles mandaram um avião do SAMU ali para Florianópolis, que eu já estava no hospital ali em Florianópolis, para me pegar ali na base aérea. E fomos, não vou contar todos os detalhes, é muita coisa. O Everton estava no hotel, enfim, eu liguei para ele foi comigo para Joinville para ganhar, deu tudo certo para ele ir de avião comigo. E era época de pandemia, tem mais essa, era 2020. Eu engravidei em março de 2020 e ganhei ela em dezembro de 2020. Eu passei por toda a época de pandemia e Deus ainda livrou eu e ela de não pegar Covid, né? Toda a nossa família não pegamos. Depois que a gente pegou ali o avião, né, com os bombeiros, avião do SAMU, lá de cima a gente já via o SAMU lá esperando nós, com as luzinhas piscando lá de cima, parecia assim cena de filme. Gente, eu não estava acreditando tudo que Deus estava fazendo. Porque, por mais que Ele permitiu ainda ela estar com aquela gravidade, Ele tinha um propósito na vida dela. Aquilo ali estava acontecendo para algo maior. Porque, mesmo ela passando por aquilo, Deus estava provendo tudo na nossa vida, tudo. Até um hotel, R$8.000 de hotel a gente ganhou para ficar lá em Florianópolis no último mês que eu estava grávida, para não ficar viajando. E Deus ia provendo tudo no caminho. Por isso que eu digo, você vai passando por momentos de dificuldade, mas Deus está contigo. Essa palavra que Ele diz aqui é fiel. É fiel. Ele diz, eis que estou contigo por onde quer que andares. E eu conseguia ver. Esse versículo eu carrego comigo até hoje. Seja forte e corajoso. Eu estou aqui em cima falando com vocês. Porque Ele me dá força. Porque Ele está comigo. Vocês podem ver Deus em mim. Deus está comigo, porque senão, tudo que eu passei, e ainda a minha menina, né, partiu daqui, eu não estaria aqui se não fosse Deus, se não fosse essa força que Ele me dá. E eu quero dizer que essa força está dentro de vocês também. Amém? Vocês vão passar por tudo que vocês estão passando de dificuldade, eu não sei, Deus sabe, mas essa força está dentro de cada uma de vocês. Quando eu cheguei lá no hospital de Joinville, até em jejum eu não estava e tinha que ser cesárea. Toda uma equipe já estava me esperando ela. Muita gente, uma equipe muito grande do hospital esperando ela, porque eles já sabiam que ela tinha que fazer a cirurgia do coração logo que nascesse. Aí então, me prepararam e eu disse, é agora? Eles disseram, eu nem estou em jejum, mas aí o máximo que pode acontecer é tu vomitar. Graças a Deus não vomitei, tudo aconteceu bem. Mas antes de eu entrar na sala de cirurgia, eu já estava ali deitada na maca e eles falaram assim, Vanessa, agora a gente tem que te avisar mais uma coisa. Era sempre assim. Temos que te avisar que ela pode nascer roxinha, pode nascer molinha, sem respirar, e a gente não vai te mostrar. Duro, né, para uma mãe ouvir isso. Passar a gravidez inteira, louca para ver seu bebezinho, pegar no colo. Mas Deus me dava tanta paz, que eu só concordei, eu disse, tá, e eu fiquei tranquila. Eu acho que eu também já estava tão aliviada de ter descido do avião, que foi a primeira vez que eu andei de avião, que eu já estava assim, plena ali embaixo, né, em terra. Aí Deus me deu muita força, eu só concordei e disse, tá. Daí eles falaram assim, mas se chorar, daí a gente te mostra. Se chorar, né, como todo bebê faz, e não tiver roxo nem nada, a gente te mostra. E assim aconteceu, mais um milagre de Deus. Ela não nasceu roxa, ela nasceu normal como toda criança. Quem via não achava que ela tinha problema, normal. Ela não tinha nenhuma outra doença a não ser a gravidade no coração. A minha gravidez foi ótima, porque quem estava, no caso eu estava me sentindo bem a gravidez inteira, porque a gravidade estava no coraçãozinho dela, né? Mas Deus cuidou de mim assim também, né? Do meu emocional e tudo. Depois que eu ganhei ela, aí foi uma felicidade, a gente bateu muita foto, que ela nasceu bem,
Só que daí eles me avisaram, Vanessa, ela tem que fazer a cirurgia com 5 dias de vida, ela já vai para UTI, tá bom? Daí foi. Eu e o Everton ficamos na casa de um tio meu que morava ali. A gente nunca tinha ido lá, não tinha quase contato. Sabe aquele tio, aquele parente distante? Aí esse tio ficou sabendo que eu ganhei bebê lá e ele cedeu uma casa que ele tinha no mesmo lote para a gente estar ficando lá por esse período. E aí todo dia eu ia visitar a Isa, eu e o Everton, tinha que ser um dia de cada, não dava nem para ir junto, porque era época de pandemia, não podia ficar o dia todo, tinha que ser 2 horinhas por dia só. E eu aprendi a viver um dia de cada vez. Em todo o processo que a gente passa de dificuldade, a gente sempre aprende, sempre. Nada é em vão na nossa vida, nada. E eu fui aprendendo a dar valor a tantas coisas. E eu aprendi a dar valor assim, ó, um dia de cada vez, um dia de cada vez. A dar valor à minha vida, à vida de todos que eu amo. E tudo. A cada minuto, gente, é muito precioso. A nossa vida, a cada segundo é muito preciosa. E ali, todos os dias, indo ver a minha filha na UTI, ela ficou 1 mês e meio na UTI. 1 mês na UTI e 2 semanas no quarto, quer dizer. Aí, quando eu vim aqui para Criciúma, é que eles conheceram ela pessoalmente. Porque antes era tudo por vídeo, né? Ainda bem que tem ainda o celular com vídeo hoje em dia. E a gente passou Natal, porque ela nasceu em dia 10 de dezembro. E a gente passou Natal, virada de ano. E não foi fácil, mas ali Deus deu muita força, a gente veio, deu tudo certo a cirurgia. A primeira cirurgia levou 7 horas de cirurgia. Aí depois ela fez a segunda cirurgia com 10 meses de vida. Aí depois ela tinha que fazer a terceira, porque é uma cirurgia paliativa, não dá para resolver tudo de uma vez só. Ela tinha que fazer, na verdade, 4, porque daí nessa caminhada eles viram que o ramo dos pulmões dela não tinham crescido também, de um lado. Aí tinha que esperar crescer os ramos dos pulmões para daí poder fazer a outra cirurgia, enfim. Quando ela ia fazer a terceira cirurgia, eu fui com ela no hospital e fiquei 1 mês com ela no hospital. Ela não estava bem do coração, a médica falou que ela viu no exame que estava bem ruinzinho o coração, e logo já tinha que fazer a cirurgia, mas aí tinha mais crianças na fila, tinha muitas crianças com caso grave, aí eles vão encaixando quem eles acham que tem que colocar primeiro. Eu fiquei 1 mês com ela no hospital, sem receber visita, sem trocar de acompanhante. Eu não conseguia pegar um sol. Eu ficava só comendo aquela comida de hospital, mas isso para mim era o de menos, eu só queria ver ela bem. Uma mãe só quer ver o filho bem. A mãe passa por tanta coisa e só porque eu já estava bem cansada também, bem cansada. O hospital cansa e eu estava 1 mês direto, sem botar o meu pé fora do hospital. E eu só queria ver ela bem. Até que um dia eu fiz uma oração bem sincera para Deus. Eu disse que eu estava tão cansada de ver a minha filha sofrendo. Não estava falando do meu cansaço. Eu não queria mais ver a minha filha sofrendo. Ela estava lá nesse 1 mês, ela tomava injeção na barriga e no braço. Eu não lembro o nome, mas é uma injeção que é para afinar o sangue, para daí passar com mais certinho ali, nas válvulas ali. E aí, eu só sei que depois dessa oração, no outro dia, a médica deu alta. Deu alta, eu até dei testemunho na igreja que ela deu alta, que não precisava mais tomar as injeções, foi o que eles falaram, e que dava para esperar mais 1 mês e pouco ali, até fazer a outra cirurgia. Então, em casa, um dia, tudo bem, tudo certo, ela estava bem. Quem olhava para ela não dizia que ela tinha nada. Só se eu mostrasse assim, ó, a cirurgia que ela tinha aqui, ó, no meio do peito. Eles fizeram a primeira cirurgia de peito aberto, eles serram até o osso. E depois a segunda cirurgia que ela fez foi aqui do lado. Aí eles puxam a costela. E o perigo de fazer uma cirurgia do coração, sem contar que o SUS cobriu tudo. Uma cirurgia dessa é R$100.000. Cada cirurgia, fora outras coisas, né? Precisava. E aí, depois que ela fez essas cirurgias,
que eu estava falando? Até me perdi. Oi? Daí a gente estava em casa. Muito obrigada. A gente estava em casa, estava tudo bem. E aí eles nem diziam que ela tinha problema nenhum. Ela também estava bem. Ela falava de tudo. Ela andava, ela falava. Porque também eu parei de estudar, eu fazia faculdade antes, eu parei de trabalhar para ficar 100% com ela. E também por conta que eu viajava muito. Se eu trabalhasse fora, não ia dar certo, né? Eles já iam reclamar e iam me botar para a rua também. Mas eu, assim, eu queria muito mesmo ficar com ela em casa. Ainda mais ela com aquele problema. Eu queria aproveitar ela ao máximo. O máximo de tempo que ela fosse viver. E graças a Deus, Deus deu estrutura para o Everton, para ele trabalhar e bancar, né, a família, a casa, tudo. Foi tudo por Deus. E ele nunca tinha sido... Ele trabalha de corretor de imóveis, mas ele foi promovido, olha, bem nessa época, olha como é de Deus. Ele foi promovido a gerente, sendo que ele nunca tinha nem vendido um imóvel. Olha como é Deus colocando, né? Tudo se encaixava para dar certo, para sustentar tudo, a nossa casa, tudo. Era tudo muito de Deus. Eu não sei, eu estou falando que eu não sei o porquê que eu tive que passar por tudo isso, mas Deus sabe. E eu só sei te dizer que depois que ela faleceu, eu estou vindo aqui, ó, e antes eu não vinha. Eu estou aqui falando para muitas mulheres. Eu acredito que esse vídeo que está sendo filmado vai bem longe, vai muito longe para alcançar mais vidas, para a honra e a glória de Deus. Deus, ele está fazendo coisa linda. E é por causa dela, é por causa desse processo que eu passei com ela que eu estou aqui. Falando para vocês, fiquem firmes. Se eu conseguir passar por tudo isso, vocês conseguem passar por essa dificuldade que vocês estão passando. Eu não sei se é um problema na escola do filho de vocês. Eu não sei se é uma doença na família. Eu não sei qual é o problema que tanto está pegando vocês. Mas seja o que for, vocês vão conseguir. Amém? Deus é contigo, Deus é com vocês. E aí eu estava falando, um dia desse, daí estava tudo bem, tudo certo, era 7h15 da noite. Deu parada cardíaca nela. Eu estava na pia fazendo comida e ela estava assim do meu ladinho. Parecia que estava com sono, porque ela sempre fazia o mesmo jeitinho para ir dormir. Ela se abaixou, botou o dedinho na boquinha e ela sempre fazia isso. Eu achei que ela ia dormir. Quando eu vi ela indo para o ladinho assim, eu disse, Isa, fui pegar ela. Aí ela estava toda molinha, bracinho para trás, cabecinha para trás. Eu não me apavorei. Eu pensei assim, ela desmaiou, eu vou socorrer ela ali no hospital e vou ver que está tudo bem. Eu pensei assim, não vou me apavorar. Deus estava me dando tanta tranquilidade, gente. Tudo é oração, né? Tudo é Deus, assim, ó. E aí eu só disse assim para o meu filho, o mais velho. O meu filho, para quem não conhece, é o que estava tocando bateria. Hoje ele está fazendo 15 anos, para honra e glória de Deus. Hoje ele está de aniversário. Eu só disse assim para o meu filho, Vitor, pega a bolsa, pega os documentos, que aí a Isa... E liga para o pai, que a Isa desmaiou. E eu falei, desmaiou também para não apavorar ele. Mas eu já tinha pensado, será, né? Será que ela faleceu? E aí mantive a calma e o Everton chegou. Eu acho que em 10 minutos a gente já estava no Hospital Santa Catarina, porque a gente encontrou a polícia no meio do caminho, a polícia liberou a gente para ir pela pista do Amarelinho. Quem conhece aqui, né, sabe? A pista do Amarelinho, a polícia Deus botou no meio do caminho para a gente ir conversar com a polícia. Fomos liberados, corremos, mas mesmo assim, depois de 7 minutos que da parada cardíaca que falta oxigênio no sangue, no cérebro, dá aneurisma cerebral já, né? Então, eles já me avisaram, a gente vai até tentar reanimar ela, mas já deu aneurisma cerebral, então, se ela voltar, ela já não vai ser mais a mesma. E eu disse, não, mas vocês vão tentar reanimar, né? Eu nem tinha pensado no que ele me falou na hora, nem tinha me dado conta também. Vocês vão reanimar ela, né? Vocês vão, né? Vamos. Aí tentaram reanimar até 9 horas da noite, desde as 7h15 até 9 da noite. Quando chegou 9 da noite, eles falaram, né? Ela faleceu. Ela faleceu, não deu mais, mas ela voltou algumas vezes. Até alguma dessas vezes que ela voltou, teve um médico que falou assim para mim, ó, mãe, pega tuas coisas lá na tua casa, tuas roupas, e vem ficar com ela na UTI, porque a tua menina voltou. E olha que a gente teve outro caso que não voltou. Vem que ela voltou.
Aí tu pega tuas roupas e fica aqui com ela na UTI. Daí eu disse, Everton, vai buscar as roupas então que eu vou... Eu disse, visse como Deus é bom, abracei ele, né? Eu disse, viu, ela voltou. Abracei ele e o Vitor. Ele levou o Vitor para comer, que ele não tinha comido ainda. Trouxe as roupas para mim, mas quando ele trouxe as roupas para mim, eles já tinham me falado que daí ela não tinha resistido e faleceu. Daí depois que teve o enterro, o velório, tudo, né? Eu estava conversando com ele, meu marido e com a minha mãe. Aí eles falaram assim, Vanessa, agora que Deus foi bom contigo, que Deus foi bom com nós, porque ela não ia ser mais a mesma. Deus não deixou ela sofrer. Deus não deixou ela ficar sofrendo, porque já tinha dado aneurisma cerebral, ela não ia ser mais a mesma. Uma menina que falava, uma menina que andava, brincava, fazia tudo, era amiguinha do Vinícius, da Fran. Tem uma foto, eu ia trazer hoje, ela oferecendo bolachinha da vaquinha para o Vinícius no parque que a gente foi ali um dia. Mas hoje eu trouxe uma foto para mostrar para vocês. E pode colocar, Everton. A gente tem tanta foto, até foi difícil escolher uma, mas eu quis trazer essa. E eu quero falar para você, mãe, que você vai dar conta, porque Deus está do seu lado. Você vai dar conta em todas as circunstâncias da sua vida. Você vai dar conta quando a casa estiver limpa, mas quando ela estiver bagunçada, você vai dar conta. Você vai dar conta quando tiver que acordar os seus filhos cedo e eles ficarem com preguiça. E você também vai dar conta quando você tiver que dar banho e eles não quiserem tomar banho. Você vai dar conta quando os dentes vierem aparecer e você nunca imaginou, poxa, como nascem dentes na boca de uma criança. Como nascem tantos dentes. Você vai dar conta quando tiver que enfrentar uma febre de noite. Você vai dar conta quando tiver que repetir 350 milhões de vezes para o seu filho não tirar o brinquedo da mão do irmão. E quando ele tiver que comer de boca fechada. Você vai dizer isso sempre, mesmo quando estiver cansada de dizer isso. Você vai dar conta quando elas não quiserem colocar a roupa que você escolheu. E a confusão vai se instaurar. Você vai dar conta quando a virose pular de um filho para o outro. E quando um fica bom e o outro fica doente. Você vai dar conta quando você acha que não entende nada de educação, mas consegue colocar as crianças para dormir 8h30 da noite de banho tomado. Você vai dar conta. Vai ter grito silencioso, vai ter choro escancarado, vai ter lágrima engolida, vai ter superação, vai ter aula de autoconhecimento, vai ter crise existencial, mas também vai ter brigadeiro de colher. Vai ter lição de humildade, pedido de ajuda, vai ter mudança, vai ter transformação, vai ter culpa, vai ter medo, vai ter que caminhar com os olhos vendados. Vai ter fé, vai ter muita fé, muita fé. Vai ter riso, vai ter vontade de parar o relógio, vai ter desejo de congelar os momentos e vai ter felicidade se espalhando por todos os cantinhos da casa, tomando conta de você. Preenchendo a sua alma e enchendo o seu coração. Vai ter gratidão, vai ter história, vai ter amor, vai ter muito amor, muito amor. Porque com Deus ao seu lado, você vai dar conta. Te convido a se colocar de pé. O Ministério de Louvor pode subir. Lá em Romanos 8:18, tem uma palavra que diz assim: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Amém? Vou repetir. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quem crê nessa palavra diz amém. Amém. Enquanto o louvor toca, se alguém quiser receber uma oração, pode se colocar aqui na frente. Amém.
nada terei. Em frente eu direi, pois eu sei que vives mais, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, Pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro Pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. se Deus fizer. Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curar eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por esta noite, Pai. Te agradecemos pela tua presença, Senhor, que é tão real em nosso meio. Te agradecemos por esta palavra, Senhor, que tu colocaste no coração da tua filha para nos encorajar nesta noite. Te agradecemos por esse testemunho que ouvimos, ó Deus, porque tu continua sendo Deus. Mesmo quando a nossa vontade não se cumpre, tu continua sendo Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada pela vida dos teus filhos, Pai, do Nardi, da Vanessa, do Vitão. Senhor, obrigado por colocar essa família no nosso caminho. Obrigado, Jesus, por usar eles para nos encorajar, Senhor, com o que tu fizestes. Que muitas vezes, Senhor, nós somos tão falhos, Pai, e reclamamos de tão pouco. Senhor, nós somos tão ingratos, Paizinho querido, e hoje o Senhor veio nos lembrar. Veio nos lembrar, Senhor, para que nós venhamos ser mais gratas com a nossa família, com a nossa casa, com os nossos filhos.
Obrigada por nos alertar nesta noite, Senhor. Obrigado pela vida das tuas filhas, Pai. Obrigado pela tua presença em nosso meio. Muito obrigada por tudo, Senhor. Nós te glorificamos nesta noite, Senhor. Nós te exaltamos, Paizinho querido. Santo, Santo, Santo tu és. Ah, Senhor. Abra, Senhor, os céus sobre nós, Pai. Ah, Senhor, anima as tuas filhas, Pai. Que hoje elas saiam daqui fortalecidas com esta palavra, Senhor. Fortalecidas para continuar a caminhada. Fortalecidas para continuar aquilo que tu tens para a vida delas. Que elas não venham dar voz ao inimigo que quer parar, Senhor. Que elas não venham dar voz ao inimigo, Senhor, que quer tirar a vida delas. Mas que essa noite elas saiam daqui fortalecidas em ti, Senhor. Crendo que tu és o Deus da vida delas. Crendo que tu és o Deus que faz. Crendo que tu és o Deus que faz da maneira que tu quer, Senhor. E que nós venhamos aceitar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Fica conosco, continua conosco. Nós cremos em ti, Pai. Nós cremos em ti acima de tudo. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio em ti, Jesus. Irás prover de novo. Eu creio. Ah, Senhor, tu estás conosco, Pai. Que elas venham sair daqui nesta noite, tendo a certeza que tu estás com elas. Eu creio em ti. Aonde houver, venha o que vier, irás prover. Nós cremos na tua providência, Senhor. Eu creio. Nós cremos em ti, Senhor. Ah, Jesus, que nós venhamos ficar firmes, Pai, para um dia se encontrar contigo na glória. Que nós venhamos vencer este mundo, Senhor, mesmo com todas as dificuldades e a adversidade. Porque a nossa maior promessa é um dia morar com Ele na glória. É um dia nos encontrarmos com o Mestre. Glória a Deus, aleluia. Por mim eu ficava aqui até meia-noite. Glória a Deus. Deus é muito bom, Deus é muito fiel. Eu falei aqui que nós ia chorar no domingo, e daí eu fui passar maquiagem. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu orei, eu busquei a Deus para que Deus usasse a Vanessa. E eu sei do testemunho da Vanessa, de tudo que ela passou. A mãe da Vanessa está ali, que também está sempre do lado dela, essa mulher maravilhosa. Esta família especial que estão aqui com a gente. E quando eu fiz esse convite para a Vanessa, para ela ministrar, Deus tinha colocado no meu coração. Deus primeiro mandou eu ministrar aquela mensagem para nós mulheres voltarem para casa. E Deus disse, então primeiro tu ministra essa mensagem e depois tu dá a oportunidade para a Vanessa. E eu não sei vocês, mas Deus falou comigo do começo ao fim. Do começo ao fim. Porque a gente não dá valor no que a gente tem. A gente não dá valor. A gente quer só reclamar, olhar para o que está faltando e reclamar do que está faltando. E como eu falei aqui no início, a Vanessa, a Nardi estão aqui todos os domingos cedo, servindo, alegres. A Vanessa é a nossa coordenadora do Kids. Trabalha com as crianças, ela que está ali junto com as outras professoras ensinando os nossos filhos.
para nós ver a força. Então é como ela ministrou sobre as nossas vidas. Deus deu força para ela e vai dar força para nós também enfrentarmos as nossas dificuldades. Amém. Que Deus abençoe vocês, que vocês saiam daqui nesta noite fortalecida por Deus. Muito obrigada, Vanessa, por se permitir ser canal de bênçãos na nossa vida nessa noite. Deus te usou poderosamente. Assim, parece que tu estava falando só para mim, assim, ó. Deus te usou poderosamente nessa noite. E o horário se foi hoje, mas nós vamos continuar todas aqui, porque agora nós vamos participar do momento da comunhão. Vamos fazer um lanche. Enquanto nós estarmos aqui, converse com uma amiga, converse com uma pessoa do lado, toma um cafezinho, um chazinho, refrigerante, tem de tudo ali hoje. E hoje eu vou primeiro comer para depois conversar com vocês, porque depois eu fico sem comida. Mas glória a Deus pela vida de cada uma de vocês que aqui estão, pelo ministério de louvor que, meu Deus, eles são uma bênção, os irmãos que estão aqui servindo, Deus abençoe vocês. Eu não esqueci de nada? Não? É só isso? Então agora nós vamos orar, agradecer a Deus, para que Deus continue conosco ao longo dessa semana, agradecer a Deus por esse alimento. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esta noite maravilhosa, por essa tua presença que ainda envolve, Senhor, as nossas vidas. Te agradecemos por este alimento que cada uma das tuas filhas trouxeram para que nós venhamos ter esse momento de comunhão. Eu peço que a tua bênção, Senhor, acompanhe as tuas filhas ao longo desta semana, ao longo desses dias, Paizinho querido. Que o Senhor venha fortalecê-las, Pai, e que essa mensagem venha estar no coração delas, Pai. Que o Senhor venha trazer a memória delas, Senhor, no dia de amanhã, esta mensagem que foi ministrada aqui nesta noite. Ah, Espírito Santo de Deus, muito obrigada por tudo. Continue conosco, meu Deus. Amém. Deus abençoe a você que está aí no ao vivo, nos assistindo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todas nós. Já está tudo certo aí? Já está tudo certo? Então está tudo certo. Podem ficar à vontade. Peraí só um pouquinho. Ô, irmãs.